volta com o nosso canal Logos. Estamos começando hoje uma nova série de estudos e vamos falar sobre os últimos dias de Jesus. Nosso texto base está no Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17. Obviamente não vamos ter tempo aqui nesse curto vídeo para ler todo o trecho, mas vamos ler pelo menos 5 versículos, que diz o seguinte: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa narrativa, nesse texto de João, do Evangelho de João, é que Jesus tinha plena certeza que o seu tempo aqui na terra tinha chegado ao fim. O texto começa logo falando sobre isso. Ele sabia que estava chegando a hora da sua morte, da sua crucificação. E João nos apresenta um Jesus que estava motivado pelo amor que ele tinha aos seus discípulos, aos seus apóstolos, às pessoas que estavam ao seu redor e principalmente aquelas pessoas que ainda viriam a crer nele como Senhor e Salvador das suas vidas. Tanto é que João diz que o Senhor os amou até o fim. Ou seja, isso quer dizer que o amor de Deus por nós nunca termina, nunca tem fim e que ele estava disposto a dar a sua própria vida pela missão que ele havia recebido do Pai, que seria amar dando a sua própria vida por toda a humanidade. Depois nós somos apresentados a uma cena onde Jesus ele tira a sua capa e ele coloca uma toalha em volta da sua cintura e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso obviamente tem um significado, representa alguma coisa, representa o ato da sua humilhação, a entrega da sua vida. Quando ele tira a sua capa, está alegoricamente mostrando que ele iria entregar a sua vida por toda a humanidade. E ao colocar a toalha em volta da sua cintura, ele assume a posição de servo, a posição de escravo. Quando uma pessoa naquela época saía da sua casa para participar de algum evento, de alguma cerimônia, de algum jantar, enfim, obviamente ela se banhava e se preparava para esse evento. Mas por causa das ruas que não eram asfaltadas, não eram pavimentadas, e por andarem principalmente de sandálias naquela época, as pessoas chegavam nesses eventos com os pés sujos. E havia sempre um servo na casa do anfitrião que era responsável por lavar os pés das pessoas. E normalmente este servo era a pessoa mais humilde, era o serviço mais humilde da casa. E Jesus então assume esta posição de servo, ele assume esta posição de humildade e começa a lavar os pés dos seus discípulos, mostrando que como Senhor e Mestre, ele estava disposto a servir aquelas pessoas, a servir a humanidade, entregando a sua própria vida por isso. Depois, eu fico imaginando que durante aquela cena, os discípulos, os apóstolos devem ter ficado até um pouco assustados com aquela situação, mas ninguém teve coragem de falar nada. Somente quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro é que ele reage àquela situação. Ele diz que de maneira nenhuma ele iria permitir que Jesus lavasse os seus pés. Só que Jesus diz para ele: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não faz parte do meu reino, você não está associado comigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro que aquilo era importante e muitas vezes nós precisamos aceitar o serviço que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Pedro não queria deixar que Jesus lavasse os seus pés, mas Jesus estava dizendo a ele que aquilo era necessário, que somente lavando os pés de Pedro, Pedro faria parte do reino de Cristo Jesus. E aí, quando Pedro é confrontado com esta palavra de Jesus,
ele diz: Senhor, então não lave só os meus pés, mas lave a minha cabeça e as minhas mãos. E aí Jesus Cristo mostra para ele que ele já estava limpo, então ele só precisava lavar os seus pés. Isso também é uma alegoria, simboliza que pelo sangue de Cristo nós estamos limpos dos nossos pecados. Todo o nosso pecado no tempo da ignorância, do tempo da iniquidade, foi apagado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Só que nós continuamos nessa jornada, nós continuamos vivendo nesse mundo, nós continuamos sendo pecadores. Então, uma vez que o nosso pecado original foi perdoado, uma vez que o pecado do tempo da nossa ignorância foi perdoado, nós precisamos agora de pequenas limpezas, que são simbolizadas por esse lavar de pés. Ou seja, ao longo da jornada, ao longo da caminhada, você vai sujar os seus pés, você vai cometer alguns pecados, você vai cometer alguns deslizes, e você precisa aceitar o serviço de Cristo na sua vida, que Ele tem poder para te perdoar, Ele tem poder para reconduzir você de volta ao rebanho, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado. Aceite o lavar dos seus pés que é feito por Jesus Cristo. Deixe Ele perdoar você. Se levante, se erga dessa situação, desse estado que de repente você se encontra por conta de alguma falta ou de algum pecado, e deixe Jesus lavar os seus pés. Ele termina dizendo que nós seremos felizes se praticarmos isso, uma vez que o ensinamento foi dado por Jesus Cristo. Olha o que ele quer dizer. Hoje em dia a sociedade procura felicidade em tantas coisas, no dinheiro, na fama, no poder, quando para ser feliz de verdade precisamos viver a palavra de Deus, precisamos viver os ensinamentos de Deus, precisamos entender a lição, e a lição é: Ele entregou a sua vida por nós por amor, Ele lavou os pés dos discípulos como um servo, Ele estava disposto a servir, e Ele espera que cada um de nós também esteja disposto a servir o próximo. Eu espero que este vídeo possa abençoar a sua vida, eu espero que esse vídeo possa edificar a sua vida, e nós vamos continuar falando do que Jesus fez nesses últimos dias de vida, desde que Ele chega a Jerusalém para celebrar sua última Páscoa até a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E não esqueça, nos ajude a compartilhar esse vídeo, a propagar esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas. Que Deus te abençoe.